Então, pessoal, vamos falar aqui da sequência atrasada, né? Retomando. A droga de escolher a ketamina é a que a gente usa. É difícil usar para outra, porque as outras normalmente deprimem a parte do drive respiratório. Normalmente a gente usa quando os pacientes eles não pré-oxigenam adequadamente, que a gente começou a ver um pouco mais comum ah, na pandemia, né? Na pandemia por Covid. Então eu falei o quê? A gente pega, vocês vão pegar aqui a queta e a gente vai fazendo devagar, pessoal. É uma infusão lenta, bem lenta, em pequenas doses, e ela tem esse nome por uma razão, tá bom? Porque eu já vi muita gente ficar falando de sequência atrasada, indução atrasada, e aí eu vejo lá, eu viro as costas em 2 minutos, o paciente já está entubado. Isso aí nunca foi uma sequência atrasada, né? Então, para a gente falar isso aí só porque usou ketamina, né? Não é esse o ponto. O grande ponto ali é o quê? Vai demorar, viu? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vai demorar. Então, quando você estiver lá fazendo a droga, vai fazer sequência atrasada, é uma intubação que vai ter que demorar no mínimo uns 30 minutos ali. Você vai lá, vai fazer uma dose, não vai acontecer nada. Fazer uma dose baixa, o cara vai estar bem, tá ok. Vai lá, faz, vai infundindo em 2 minutos, mais 50 miligramas de keto, mais 2 minutos lá, vai fazer não sei o quê. Nesse período que você está lá, assim, no mínimo nessa indução aí vai dar uns 20 minutos, tá bom? Para fazer a cada 2, 3 minutos mais uma dose da droga, até o paciente ficar bem dissociado, confortável, respirando. Aí sim, você vai lá e vai laringoscopar. Laringoscopou, você vai o uso do bloqueador neuromuscular vai ser de cada decisão do intubador. Ele não precisa de bloquear. Se você estiver vendo, você pode entubar ali só com a queta. Mas às vezes quando a gente olha, visualizou a via aérea, a gente bloqueia para a corda vocal, ela relaxa e aí a garganta ela fica maior para você passar o tubo, fica mais fácil também. Então às vezes a gente bloqueia, tá bom? Aí pode usar o succinilmetônio, né? Pode usar aí, que ele vai ter uma ação mais rápida, né? Então, normalmente a gente acaba usando o suxa como bloqueador nesse ponto aqui. Mas é isso. Então, lembrar o quê? Que é uma, pessoal, não sei o quê, qual que é melhor, tudo mais. Não tem melhor. Lembrando que a ketamina aumenta a secreção, né? Isso que eu coloquei aqui. E esse aumento de secreção muitas vezes atrapalha vocês aí na visualização e tudo mais. Muitas vezes nem é a questão da visualização, vocês chama muita atenção a secreção e vocês param de procurar a via aérea, então assim, sempre ficar de olho na via aérea, mas aumenta muito a secreção. Isso aí dificulta muito quem? A utilização do vídeo. Então, é uma das coisas que eu vejo frequentemente aí. É via aérea, Covid, não sei o quê. Vou fazer sequência atrasada com Keta e usar o videolaringo. Ah, paciente tem que estar super bem aspiradinho quando vocês forem usar o vídeo, tá bom? A bolha, vai uma gota de saliva para frente da câmera, você não consegue ver mais nada. É bem assim mesmo, é bem complicado ali na parte da videolaringoscopia quando você tem muita secreção. Então, lembrar o quê? Fiz sequência atrasada, antes da gente sair lá endoscopando, aspira o paciente. Aspirador, vai lá, dá uma olhada, tira toda a secreção, tira toda a saliva, para depois você fazer a videolaringo ou a laringoscopia. Isso é importante para a gente. Foi muito popular agora no Covid. Os estudos que a gente tem em relação à comparação de sucesso de intubação do Covid com sequência rápida e sequência atrasada não demonstram superioridade, são estudos de não superioridade, mas que a gente começou a utilizar mais, né? A gente sabe que é uma das opções, né, que a gente tem hoje em dia para induzir os pacientes. Isso aqui eu acho que vocês nunca viram na vida, né? E eu ter com anestesia local. Também é uma estratégia para não ter perda de drive respiratório, mas que a gente não usa. Não sei por que também, mas se a questão é manter o paciente com drive, então a gente podia fazer como? Literalmente, você vai pegar lidocaína
spray e vai espirrar na garganta do paciente um monte. Joga um monte lá, anestesia local bem, para ele não sentir nada. E aí você pega e com ele falando e com ele olhando para você, você vai lá e vai lá ligoscopar ele acordado. É muito útil ali em pacientes com via aérea comprovadamente difícil, que eu estou dizendo para você, assim, gente que tem um tumor enorme na garganta, ah, tem esclerodermia, né? Tem aquela pele super esticada, já é uma boca super fina, né? Sequela de queimado, cicatriz de face, né? Malformações, isso aí tudo, essa IoT com anestesia local, às vezes ela ajuda para a gente ver se dá para laringoscopar ou não. Porque antes da gente induzir um paciente desse, a gente tem que ver se é possível laringoscopia. Aí eu parti direto para uma crico, ou até mesmo, dependendo do local que você tiver, com broncoscópio e outras técnicas aí que seriam disponíveis, isso daqui é uma das possibilidades que a gente tem. Também é pouco utilizado, né? A gente usa mais sequência rápida e a atrasada agora. Quinta etapa, pessoal, posicionamento. Primeiro, assim, todo mundo gosta de falar do taco de hóquei, isso aqui é um taco de hóquei, né, pessoal? Então, sempre gosto de falar que às vezes a gente não sabe que é um taco de hóquei, né? A gente não joga tanto hóquei aqui no Brasil. Mas ele é reto e com a pontinha virada. Então, assim, normalmente quando você pega o tubo, ele tá nessa curvatura aqui, assim, né? Então, assim, a ideia é retificar essa parte. E aqui, a parte da dobra aqui, eu sempre falo assim, é no cuff, pessoal. Então, você põe a mão no cuff aqui e dobra para fazer essa pontinha. Vejam que é o quê? Que não é um L, hein, pessoal? Não é reto, um ângulo de 90 graus aqui, ó. É um ângulo aí de 120 a 160. Então, é uma curvatura no cuff leve. Eu já vejo muita gente fazendo aqui essa curvatura muito, muito, muito torta. E o grande problema de você fazer isso aqui muito torto é que o tubo vai ter uma dificuldade maior para entrar na traqueia se você tiver um ângulo muito agudo. E aí, normalmente, o que acontece com vocês é: olha, eu estou vendo, o tubo está lá na ponta, mas ele não está progredindo. Não está progredindo porque a ponta está muito dobrada, normalmente. Tá? Então, isso aí é uma coisa que deve ser ajustada sempre. Tá bom? Então, é assim que a gente posiciona a câmera. Bem simples, tá? Testadinho e tudo, e posicionar aqui e aqui. Do paciente. Também outra polêmica que tem, não tem, porque não é, que nem eu de novo, não é partido político, não é time de futebol. Tem gente que adora 0 graus, tem gente que adora 30 graus. Por mim, tanto faz, pessoal, desde que eu vou alinhar os eixos. Eu preciso o quê? De alguma maneira, fazer com que o meu olho fique alinhado com a via aérea do paciente. Seja isso com qualquer posição que eu for colocar. Como é que eu faço e estatisticamente lá os estudos são de não superioridade de nenhuma posição sobre a outra. Mas como que eu recomendaria para vocês? A sniff position. O sniff position, ele melhora assim o quê? Ele melhora, esse estudo aqui é um estudo, depois vocês podem ver, que é bem legal para vocês colocarem lá na internet. Por quê? Porque, na verdade, eles posicionaram os pacientes e aí eles fizeram o quê? Eles fizeram um exame de imagem e viram qual que fica mais alinhado. Olha só que genial, né? Alinhou a boca com a via aérea. Qual posição que é melhor? Aqui vai alinhar melhor? Então, pô, eu vou fazer um estudo aqui que eu vou colocar e vou fazer umas imagens das pessoas e ver qual delas ali melhora o ângulo de alinhamento. E aí, o que eles colocaram foi a sniff position, que é o quê? É basicamente colocar um coxinho occipital, e no caso aqui, você vê o quê? Muitas vezes a gente vai lá e coloca travesseiro, que afunda e não sei o quê. O cara coloca um pedaço de ferro aqui, ó, tá vendo? Uma caixinha de bombom aqui, né? Então, é para levantar mesmo, pessoal. É para levantar a cabeça. E levantar a cabeça, né? Eu sempre falo assim, em extensão, né? Então, muitas vezes a gente pega aqui, né, e coloca o coxinha aqui, o paciente ele vai lá e dobra o pescoço assim para frente, que nem eu estou mostrando aqui no vídeo. Mas não é o ideal.
né? O ideal é em extensão, o pescoço estendido e elevação, como se fosse mesmo aqui esticando o pescoço. Isso daqui foi uma das melhores posições para a gente alinhar a boca da via aérea. E a posição em rampa, pessoal, isso aqui é o pulo do gato. Por quê? Porque quando você está entubando um obeso, e obesos frequentemente são negligenciados pela parte do intubador, do tipo, insistimos mais com o mecanismo por medo de intubação, por medo de não conseguir, por preditor de via aérea difícil, não sei o quê, a gente tem uma grande dificuldade ali de oxigenação e tudo mais para esses pacientes. Então, o que a gente faz quando a gente tem dificuldade? A gente joga no Google, né, pessoal? Joga no Google. Então, assim, quando vocês escreverem IoT obeso, isso aí que eu escrevi aqui, pessoal, eles já dão a dica. Olha só quantas fotos aqui da posição em rampa, né? Então, tem muita foto em posição em rampa aí. Eles até colocam aqui um coxim. Vocês veem que tem um coxim já pronto, tudo mais. Dá para fazer com lençol, travesseiro, cobertor, né? Mas eles já dão a dica. Então, pessoal, não sabe o que fazer? Põe no Google. É fácil aqui, ó. Já tá dando. Eles já mesmo mostram para você como que vai fazer. E aí, qual que é os parâmetros que a gente vai fazer? A rampa, a elevação da cabeça para o alinhamento em extensão com o externo do paciente. Você vê o quê? Que todas as vezes a gente sempre vai buscar a mesma coisa, o alinhamento do olho com a via aérea do paciente. É bem simples, pessoal. Então, na verdade, é o seguinte: se você tiver dúvidas de como posicionar o seu paciente, posiciona em rampa. Mesmo magro, você consegue fazer uma rampinha um pouquinho menor, tudo mais, pode posicionar em rampa, não tem problema, pessoal. Eu quero fazer esse início da rampa com a inclinação da cabeceira e colocar depois um coxinha aqui na cabeça? Pode ser? Pode, claro que pode. Ah, eu quero fazer 0 graus e colocar o coxinho para fazer um alinhamento? Pode, sim, pode sim. Eu não quero fazer nada, Paulo. Eu quero deixar ir na emoção e aí depois eu me viro. Pode fazer isso? Não, não pode. Isso aí é coisa de mau entubador. Vocês estão aqui para serem bons entubadores. Então, posicionar o paciente, posicionar a cânula, essenciais, tá bom? Então, ou sniff position ou posição em rampa é o que eu recomendo para vocês. Sexta etapa, pessoal. Daqui a pouco a gente já está acabando já. É a pré-oxigenação. Então, para que serve para oxigenar alguém? Você pré-oxigena alguém para fazer a desnitrogenação dos pulmões. Quando a gente está respirando em ar ambiente e tudo mais, a gente está colocando lá uma quantidade de oxigênio de 18 a 20%, certo? Que pode ser o suficiente para a gente oxigenar bem. Que eu estou falando assim, pode estar saturando super bem com essa FI. Só que o objetivo não é melhorar a saturação. Entendam isso. É retirar todos os outros gases que possam ter no teu pulmão e substituí-lo por oxigênio puro. Por quê? Porque isso é o que vai dar a reserva de O2 enquanto você estiver entubando, pessoal. Sabe aquele negócio de, ele desatura rápido, ele não sei o quê? Por que ele desaturou rápido? Porque você não deu reserva pulmonar suficiente para esse paciente. E você consegue aumentar o tempo dele em apneia sem cair a oxigenação. Você pode ver que até a anestesista, quando ele oxigena bem, ele vai lá e induz, bloqueia, ele vira de costas e vai tranquilo. Por quê? Porque ele está bem pré-oxigenado, ele tem tempo, e a gente tem mesmo tempo. E é essencial para a segurança. Então, vamos lá. No COVID, fiquem atentos a isso. Porque, assim, se você está com o CAF a 100%, ou seja, você já está só dando oxigênio para esse paciente e ele não satura 100%, pessoal, esse paciente ele não vai ter uma pré-oxigenação satisfatória, porque ele já não tem mais nenhuma reserva. E é por isso que fica perigoso, e é por isso que as pessoas ficam com medo, porque a gente provavelmente está o quê? Estamos indicando tardiamente as intubações para esses pacientes. Então, se a gente indica tarde, a gente perde a reserva, perde funcionalidade, e isso daí acaba piorando a segurança do procedimento. E é por isso que as pessoas muitas vezes param durante a intubação no COVID, né? Então, assim,
Aqui eu estava falando um pouquinho dessa parte tardia, e aqui uma das maneiras que a gente pode usar é a VNI e o CAF, para a gente poder oxigenar bem. Inclusive, você pode usar o CAF junto com, por exemplo, o bolsa válvula máscara e tudo mais, para você poder fazer as ventilações, aí, a pré-oxigenação nessa etapa, né? Lógico, produz aerossol, né? Então, a gente combina sempre com a equipe para todo mundo tentar estar bem paramentado para essa etapa. Tá certo, pessoal? Aqui, esse gráfico é um clássico para vocês entenderem um pouco, né? Que é o quê? É basicamente a queda da saturação de O2 pelo tempo. Então, você bloqueia o paciente, né? Você viu lá que eles usaram o succinilmetônio. E em quanto tempo esse paciente ele vai começar a ter uma queda de saturação? Então, veja só que interessante. Pessoas adultas, homens adultos, eles vão chegar, depois de 8 minutos, eles vão atingir uma saturação de 90%. Isso sem drive respiratório nenhum, pessoal. Você pegou para oxigenar o paciente e bloqueia. Ele não vai ter desaturação em 8 minutos. Lembrando que 90 é como se fosse um corte nosso. Abaixo de 90, a gente sabe que intubações que desaturam abaixo de 90 tem um pior desfecho. Então, um adulto normal, 8 minutos. Um adulto moderadamente doente, com um consumo talvez um pouquinho maior, né, um metabolismo maior, cerca de 5 minutos. A criança desatura mais rápido ainda, 3 minutos. E aí aqui que é a nossa desgraça, o obeso. O obeso, ele começa a desaturação em menos de 3 minutos. Isso, provavelmente um obeso mais saudável, um obeso doente, muito doente, com Covid, uma SARA, provavelmente eles já devem estar com a curva por aqui. Então, assim, o máximo que você conseguir de tempo de apneia sem desaturação depende completamente da pré-oxigenação e não só da saturação. Agora, imagina só, pessoal, que a gente está entubando gente já aqui, né? O cara já está saturando 80%, né? 85%. Então, ele não só a gente vai ter problemas em relação à pré-oxigenação, mas olha em que ponto da curva que ele está. Olha a angulação que ele tem aqui. Então, assim, quando você pega um paciente que está em 85%, você vai ter o quê? Percebam aqui, ó, daqui para saturar 60, você vai ter menos de 1 minuto, porque ele vai estar nesse ponto da curva de dissociação da hemoglobina, do oxigênio da hemoglobina. Percebam que é por isso, exatamente por essas curvas, que os pacientes desaturam muito rápido. E aí é o meu grande ponto em relação a vocês começarem a entender um pouquinho melhor quando entubar e quando não entubar. A melhor fase para você entubar o paciente é quando, pessoal? É quando ele satura 100%. Tá bom? Então, quando ele está saturando 100%, é quando não tem e o cara está evoluindo com uma insuficiência respiratória grave, alguma coisa do tipo, é quando eu tenho como começar a pensar em entubar. Se você utilizar somente a saturação, você vai estar entubando pessoas que eles têm baixa reserva de O2, e já está começando a perder o quê? A funcionalidade pulmonar. Se você entubar esses caras aqui, quando estiver saturando 80% e tudo mais, você está fadado a ter uma via aérea, um procedimento muito mais difícil. Tá bom? Então, fiquem bem atentos a essa curva aqui. Então, assim, intubem sim pacientes saturando 100%. Né? Se o cara está com CAF a 100%, 30 litros, 40 litros, tem indicação de tubo lá, entube ele antes dele saturar. Isso aqui vai aumentar muito a segurança do teu procedimento, tá? Vai dar uma tranquilidade para vocês, vai evitar o quê? Aquelas mortes no procedimento. Isso é importante para a gente ter essa noção. Tá certo? Laringoscopia. E assim, na etapa 7 é quando a gente vai pegar no laringoscópio, né? E normalmente é a etapa que vocês mais ficam ansiosos e já vão direto, né? Então, assim, aquelas dicas, né, que o pessoal gosta de falar, entra pela direita e rebate a língua para a esquerda, né? Não é força, é jeito, tudo mais. Eu gosto sempre de botar uma foto aqui
das lâminas, e eu queria que vocês observassem o quê? Que a lâmina de laringoscopia, ela não é igual em toda a sua extensão. Ela começa mais fina, inclusive aqui não tem nem borda nenhuma, e depois ela vai aumentando, né, de forma como uma curva aqui, e aqui na parte mais próximo da base ela é mais elevada. Então, pessoal, entra pela direita, pode entrar pela direita e rebater a língua. Qual a parte que a gente vai ter que utilizar do laringoscópio para rebater a língua? É essa parte final, pessoal. Essa parte de trás do laringoscópio. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu vejo muita gente precocemente querendo empurrar a língua para a esquerda. E o problema de você fazer isso aí é simples. Você vai estar usando essa parte aqui, ó, do laringoscópio para rebater a língua. E aí a língua faz o quê? Ela pula e entra na tua frente. Então, primeira coisa, quando você for laringoscopar, introduza a lâmina. Use a extensão da lâmina. Depois que você introduziu a lâmina, aí sim você vai rebater a língua, tá? Não tente rebater ela logo no início da laringoscopia que você vai ter problemas. E, de fato, não é força, é jeito, com certeza. Isso é 100%. Quanto mais força você faz, mais lesão de via aérea você vai causar. Uh, a força, se fosse força, não existia anestesista. Tem uma anestesista amiga minha, que ela tem acho que menos de 1,5 m, pesa acho que menos que 50 quilos, acho que uns 44 quilos. Um bracinho super fininho, entuba qualquer coisa, entuba qualquer um, qualquer pessoa. Então, assim, não é força. Então, assim, se você não está visualizando, pessoal, isso, entenda isso, não está visualizando com a tua laringoscopia normal, não é culpa, não é força. É você ter que fazer o quê? Vai ter que voltar e modificar o paciente. Então, manipular a via aérea externamente, fazer o burp, aquelas outras manobras que vocês conhecem, reposicionar o paciente. Talvez eu precise levar a cabeça melhor, vou melhorar minha rampa, vou melhorar alguma coisa aqui que esse paciente aqui eu possa me ajudar. E você vai ter que fazer o quê? Resgatar o paciente. Bom, não conseguir, vamos para o plano B, já estava planejado. Pega, põe a máscara laríngea, põe o tubo laríngeo, resgata ele com o ambu, né? Vamos fazer alguma coisa ali para a gente poder. Não adianta a gente ficar laringoscopando, 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 deixa eu tentar mais uma, deixa o outro tentar, deixa o não sei o quê, que não vai mudar. Porque a via aérea que for difícil, é difícil para mim, é difícil para você, né? Então, o que que a gente precisa fazer quando a gente não consegue? Não é fazer mais força, não é chamar o cara mais forte do pronto-socorro, porque é puxando, levantando o paciente pela boca lá, que a gente vai conseguir entubar. Não é assim. É voltar, volta um passo para trás, muda o posicionamento, muda a técnica, manipula a via aérea externamente. Vamos fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. E assim, um dos erros comuns, né, é colocar a cano entre o olho e a corda vocal, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso. Checar o tubo, melhor, padrão ouro, é o que eles usam de capnografia. Mas a melhor coisa para a gente saber que o tubo está lá é o quê? É você ter visto o tubo passar. Você olhar, o tubo está na via aérea. Então, assim, quando você entuba e você percebe que está entubado, você fica tranquilo, né? Checar o tubo normalmente é quando a gente tem uma certa insegurança lá. Então, quando eu sempre falo isso, quando eu vejo o residente entubando, eu sou residente também, né? Mas quando eu vejo o residente entubando, eu sempre falo assim que eu percebo que o paciente está entubado ou não pelo rosto do paciente, pelo rosto do residente, né? Aquele residente que pega assim e eu pergunto, está entubado? Ele fala assim, tá entubado. Eu tenho certeza absoluta que ele entubou, porque ele viu. E muitas vezes o outro lado é que é o problema, né? Eu falei, tá entubado? É quando a pessoa passa o tubo e ela já sai diretamente pedindo para alguém checar o tubo. Isso aí, imediatamente, essa sensação de que a pessoa não sabe exatamente se o tubo está lá ou não, é o que normalmente é quando eu sei que vocês não conseguiram visualizar adequadamente. E daí o tubo normalmente vai lá para o esôfago e tudo mais, que é comum em fase de aprendizado, mas o melhor método é o rosto das pessoas, né? De quem viu e de quem não viu. Isso é muito, muito interessante.
Aqui a gente está vendo uma boca, pessoal. E por que que eu estou mostrando essa boca? Porque aqui eu gostei, só uma boca aberta mesmo, mas eu sempre gosto de falar o quê? Que quando você estiver olhando a boca do paciente, na hora que você for introduzir a cânula, sempre tentar ver o quê? Veja os dentes, esses dois dentes da frente, é onde a gente vai querer posicionar a nossa lâmina do laringoscópio. E para a gente poder passar a cânula, eu não quero que vocês passem a cânula no sentido nessa direção aqui, ó, desses dentes. O ideal para você passar a cânula é próximo dos caninos aqui, ó, do canino, na altura do canino, tá bom? Então, assim, para você evitar o quê? Colocar a cânula entre os olhos e a corda vocal, que é um clássico. Vocês veem a corda, mas na hora que vocês vão entubar, vocês entubam o esôfago. Por quê? Porque vocês não estão vendo a ponta do tubo passando nas cordas, porque você colocou o tubo na tua frente. Então, usem isso aqui de referência. Os dentes da frente é onde eu vou tentar botar minha lâmina, e quando eu visualizar a via aérea, eu vou colocar aqui na altura dos caninos. Tá certo? Ah, e aí, etapa 8. Quando deu tudo errado, né? Eu coloquei assim, mas brincando, mas assim, não entubei, deu tudo errado. Não, não deu, pessoal, não deu tudo errado. Por quê? Porque você não é só um laringoscopista, você é um intubador. E ser um bom intubador, você já vai ter seu plano B acertado lá na preparação. Olha como é importante a nossa não pular etapas. Você não vai lembrar do plano B quando deu errado. Você já vai estar com a máscara laríngea na tua mão. Então, você não entubou, mas você ventila, situação ok, não tem problema. O paciente está respirando. Reposiciona o paciente, pede mais coxinha, movimenta ele, chama alguém com mais experiência. Não é para ficar tirando e colocando máscara laríngea sem mexer na posição do paciente. Se você não conseguiu entubar desse jeito, vai ter que entubar em outra maneira, né? Mas tá calmo, tá ventilando. Então, usar os mecanismos supraglóticos. Não entubou? Pede o supraglótico, passa a máscara laríngea, vai dar uma olhada. E isso é o que eu falo. Quantas máscaras laríngea vocês passaram? Nenhuma, uma. Então precisa ter mão desses procedimentos, porque não é simplesmente só colocar lá, né? Você vê que muitas vezes é um desespero, causa muita lesão e tudo mais. E aí a outra situação é não entuba, não ventilo, meu supraglótico falhou. Então, se eu tentei uma máscara laríngea e ele não está bem acoplado, aí a gente vai ter que tentar um supraglótico de mecanismo diferente do primeiro, normalmente um tubo laríngeo. Então, não entubo, não ventilo, supraglótico de mecanismo diferente do anterior. E aí, se tudo isso aí der errado, vai para crico, né? Então, que pode ser inicialmente por punção, mas de preferência cirúrgica, com o buge e a cama. Tá certo? Para finalizar aqui, pessoal, ser um bom intubador, ele não é ser um bom laringoscopista, não é ser só lá assim. Então você não precisa ser o cara que mais laringoscopou e tudo mais para ser um bom intubador. Porque o bom intubador, na verdade, é aquele que se prepara mais. É aquele que prevê problemas. É aquele que sabe o que está fazendo quando não consegue atingir seu objetivo. Que é o que o laringoscopista não consegue. Que é quando começa a ter gritaria em uma intubação. Que é quando as pessoas começam a se desesperar. Por que que as pessoas se desesperam? Porque elas não se preparam. Então, lembra que assim, na emergência, você é o médico do pior dia da vida dos pacientes. E uma vez que você é o médico do pior dia da vida dos pacientes, não fique economizando máscara, não fique economizando isso aí. Se prepare. Se prepare para ter um bom cuidado desse paciente ali que está morrendo de medo na tua frente. E principalmente, que é uma das principais falhas da nossa pessoal, ego. Intubação, ser o cara que intuba, não é uma questão de ego, é uma questão sobre o paciente. Então, peça ajuda. Não tem aquele negócio que, putz, eu não consegui entubar, pô, vão achar que eu não sei entubar. Lógico que não. Intubação não é sobre você.
não é sobre 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 o médico. Eu não vou classificar ninguém pelo jeito que você intuba ou não. Intubação é um momento crítico do paciente, pessoal, do paciente. Não é seu, não é a tua hora de brilhar, né? O pessoal gosta sempre de usar isso aí, vamos brilhar muito. Não, você não, entubar não é brilhar. Entubar é sobre ajudar um momento muito crítico do teu paciente. Então, deixa o ego de lado, vai fazer outra coisa para inflar o seu ego, não vai dar plantão de sala de emergência para mostrar que sabe entubar e se mostrar para os outros por causa disso. Isso não. Você vai, quando você decidir entubar, chame ajuda, esteja com apoio, esteja preparado e seja um bom entubador. E ser um bom entubador vai muito além de pegar o laringoscópio. Então, quando a gente conversar sobre intubação aí, nossos plantões, quando a gente estiver junto, o que eu quero que vocês saibam é o quê? Que eu me importo muito mais com o paciente do que do que com o médico, né? E eu quero que vocês não pulem etapas, tá? Sempre se preparem para o pior, tá certo, pessoal?